Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, esteja todo mundo tranquilo, lavando as mãos, ficando em casa se possível. Estou aqui para a gente chegar à nossa última aula desta unidade da Sociologia 3, a aula número 7, que chama-se Você é alienado, alienante ou alienista? Bom, então vocês fizeram um percurso, passando primeiro pelo conceito de materialismo histórico, depois passando na segunda unidade pelo conceito de ideologia, para que então a gente atinja na terceira unidade o conceito de alienação. É esse o conceito central da terceira unidade. Para isso, eu separei para vocês dois textos iniciais e uma animação que são o ponto para preparação para que vocês façam a atividade de avaliação sobre alienação, que é produzir um texto com a reflexão: você é alienado, alienante ou alienista. Então, vocês têm o texto 1, que vai ser o conceito de alienação, o texto 2, que chama-se O que é alienação, a animação, que é a atividade número 3, é uma animação que chama-se O que é a alienação, para que você possa então refletir sobre o conceito de alienação de acordo com esta animação. E aí a atividade avaliativa, que é um texto que chama-se Você é alienado, alienante ou alienista, no qual você tem que produzir uma reflexão sobre isso. É a partir desta ideia, deste texto, Você é alienado, alienante ou alienista, que eu vou expor para vocês o conceito de alienação social, que é um conceito que foi desenvolvido pelo nosso autor do semestre, que é o autor Karl Marx. Então, o mesmo autor do conceito da dialética, do materialismo histórico e da ideologia, é o autor que desenvolve o conceito de alienação. Então, alienação trata-se da sua posição no mundo social, de como você se comporta, de como você compreende, de como você lê, de como você se relaciona com o mundo social. Então, o texto chama-se Você é alienado, alienante ou alienista. E através desses 3 textos eu vou apresentar a vocês 3 possibilidades da gente se relacionar com a ideia ou com o conceito de alienação. A primeira possibilidade é a compreensão do conceito de alienação e da sua relação com esse conceito, determinando que você seja, portanto, um sujeito alienado. A segunda possibilidade é que você se relacione com a alienação, sendo você um alienante. E aí a gente tem 2 tipos de alienante, o alienante do tipo 1 e o alienante do tipo 2. Ou, por fim, que você seja um alienista. E aí também é uma outra forma de você se relacionar e se expressar com o conceito de alienação. Então, o texto começa fazendo essa pergunta, essa reflexão, que é a pergunta e reflexão que vocês devem responder ao final do texto, como um texto de vocês mesmos, de própria autoria. É disso que se trata a tarefa. Então, você é alienado, alienante ou alienista? Qual é a sua posição no mundo social? Então, antes da gente se autoclassificar, e esse é um texto de autoclassificação, então, após entender o que é alienado, alienante do tipo 1, do tipo 2 e alienista, você vai se autoclassificar no texto. Vai dizer: olha, eu sou alienado por isso, isso, isso e isso. Então, é sempre importante, eu sempre trato isso, vocês são meus alunos e sabem, a gente ir à origem etimológica da palavra, ou seja, a origem da palavra. Então, alienação é uma palavra que vem do latim, de uma palavra latina que chama alienus, e alienus significa alheio ou que pertence a outro. O primeiro significado de alienação, ou seja, a alienação ou o alienado, alienação é estar alheio, então, por sua vez, o alienado é aquele que está alheio. A palavra alienação tem mais de um significado. Então, no direito, a alienação está ligado à transferência de posse ou direito de uma propriedade. Então, alienação de um carro, alienação de uma casa, etc. Na psiquiatria, né, a ciência médica que cuida da psique, da mente, na psiquiatria, a alienação foi durante muito tempo um sinônimo de doença mental. Então, é onde o indivíduo perde a sua noção de identidade e de realidade. Então, o sujeito alienado é aquele sujeito que está alheio ao mundo social. É aquele que perde a noção de identidade e perde a noção de realidade. Então, por exemplo, um negro que é racista é um sujeito alienado. Ele é alienado por quê? Porque ele promove um discurso que ataca aquilo mesmo que ele é. Então, ele não se reconhece como negro, promove um discurso racista que, por fim, vai acabar o atingindo no mundo social. Então, ele não percebe como funciona o mundo social. Então, ele não tem noção de identidade e nem tem noção de
realidade. Ser alienado para a sociologia é, por fim, estar alheio ao mundo social em muitos de seus sentidos. É deixar de ser agente histórico para ser comandado por outro. Estar alheio ao mundo social. Então, uma boa representação de alienação para a juventude, ou de se for um sujeito alienado, é aquela ideia de, por exemplo, quando o sujeito tem uma série de problemas em casa, então, talvez o ambiente na sua casa não seja legal, seu pai bata na sua mãe, tem a violência doméstica, você odeia, você precisa de alguma forma fugir daquele lugar, ignorar aquela realidade. Você precisa estar alheio àquilo que é real e que te machuca. Então você vai se alienar. E aí, às vezes, isso pode acontecer, por exemplo, através do uso de drogas. Então, aquela ideia de que o sujeito usa drogas para fugir da realidade, ou através de algum vício, por exemplo, como videogame. Então, o cara vive no videogame, no computador, ele só joga, 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 porque o jogar, na verdade, esconde a péssima relação que ele tem com a família, com o ambiente familiar ou com a vida, que faz com que ele fuja para o jogo e ignore a realidade dos problemas que está acontecendo na casa dele. Então não é que o pai dele deixou de bater na mãe dele ou que a vida deixou de ser violenta, quer dizer que ele passou a ignorar isso e se alienou, achou uma desculpa. Então tanto vício em videogames ou em qualquer outro tipo de vício ou as próprias drogas, elas podem provocar esse processo de alienação. Então, o alienado é aquele sujeito que não tem ação própria. Então, a melhor metáfora, a melhor representação de sujeito alienado seria a marionete, sabe? Aquela que é controlada, o boneco do ventríloco, aquele que você controla todos os gestos, todas as ações através dos dedos, né? Alguém que é manipulado. Então, a ideia de manipulado é a ideia de um sujeito que não tem opinião e não tem ação própria, ou seja, que não tem vida própria. É como se ele não vivesse no mundo real. Né, como se ele fosse um alien, né, um sujeito que está fora da realidade. Desculpa. Paralelo aos alienados, existem os alienantes. E os alienantes se dividem em dois tipos. Então, o alienante do tipo 1 é aquele que comanda as cordas, ou seja, que conscientemente quer provocar no outro uma alienação, ou seja, quer tornar ele alheio à realidade ou talvez à sua própria identidade e convencê-lo de algo que não é bom para ele. E ele vai fazer isso através do uso da ideologia que a gente estudou no bloco anterior, as propagandas, com as narrativas, com a retórica. O alienante do tipo 2 é aquele que inconscientemente aliena os demais indivíduos para serem controlados por terceiro. É aquele que nem sabe que está alienado. Sabe quando o cara reproduz o discurso e tenta convencer o outro de algo que pode prejudicar tanto a ele quanto o outro e ele está convencido de que aquilo é verdade. Então, eu sou um negro e sou contra as cotas, e aí eu vou num debate de discussão de cotas raciais e vou defender o fim das cotas e vou tentar convencer outros negros a serem contra as cotas, que é algo que favorece, né? E esse favorecimento não é desleal ou injusto à comunidade negra devido a um problema histórico, aí tem outras mil explicações, mas percebe? Então, o alienante do tipo 2 é aquele que quer levar o outro. Eu acho que o melhor exemplo do alienante do tipo 1 é aquele que é o manipulador, é o Adolf Hitler. É aquele que convence o outro a cometer um monte de insanidades, né, sem que ele pense ou sem que ele age, né? Ele é controlado, então ele age pelo comando. O chefe manda, eu obedeço. Né? Eles agem de forma surreal, então a ordem do chefe é a ordem a qual eu obedeço. O alienante do tipo 2, ele é aquele, enfim, que não sabe que é alienado. Então, você fala, você é alienado. Ele fala, não, eu não sou alienado. Alienado é você. Ele nem reconhecer, ele nem consegue reconhecer que é alienado. Aí esse alienante do tipo 2 é aquela pessoa que reproduz sempre os mesmos discursos, sempre a mesma perspectiva de mundo, sempre continua ouvindo os mesmos interesses. Em outras palavras, né, é aquele que sempre produz uma alienação que advém de terceiros. Então ele sempre repete o que o pastor diz, o que a TV diz, o que o padre disse, o que o rei disse, né? Alguém importante disse e ele passa a vida repetindo aquilo sem que aquilo faça nenhum sentido para ele. É típico desse tipo, inclusive, 2, né, a retransmissão de assuntos fúteis, superficiais e reacionários. Né? O alienante do tipo 2 é o típico, no mundo moderno, promotor de fake news. Por fim, o último possibilidade do texto é o alienista. Né? O significado da palavra alienista na psiquiatria está ligado a alguém que se especializou no tratamento de alienados. Então, veja, o alienista é aquele que trata o alienado,
Quem que é o alienado? É aquele que ignora a realidade, ignora a identidade, ignora o mundo, foge do alheio. Então, tem até um conto do Machado de Assis, que eu recomendo que vocês leiam, que chama-se O Alienista, né? E o Alienista trata isso, trata a ideia de um médico, o Sibão Bacamarte, que acha que todo mundo tá louco, enfim, vale a pena vocês lerem o conto. Eu não vou contar ele nesta aula e não é o propósito dela. Mas o alienista na sociologia é aquele que ele aponta para a existência das cordas do dominador. Então, enquanto o alienante do tipo 1 é aquele que tenta manipular os outros, né? Sabe o manipulador? Esse é o alienante do tipo 1. Desculpa. O alienista é aquele que vai denunciar o manipulador, vai dizer, olha, existe um sujeito que está manipulando as suas ideias, ele está te convencendo de coisas absurdas, ele está te convencendo a ser racista e você é preto, ele está te convencendo a defender os direitos dos ricos e do patrão e você é um empregado. Ele está te convencendo a exterminar a si mesmo, você percebe? Então, o alienista é aquele que desvenda para o outro que ele está sendo alienado e que colabora, por fim, para que o alienado deixe a alienação e passe a ter vida própria. Então, o alienista é aquele que denuncia a manipulação ideológica, mas que denuncia a verdadeira manipulação ideológica. Há no Brasil uma série falsa de alienistas que denunciam supostas, né, manipulações ideológicas, ou o que eles chamam de doutrinação, como escola sem partido, que na verdade são grande mentira. Né? Não é disso que se trata, não é disso que a sociologia está dizendo. Então, o alienista é um indivíduo que acredita que o outro também pode ser agente da história. Então, é o outro que quer dizer, olha, para de ser manipulado, para de seguir essa ideia, pense por si próprio, se identifique, se entenda, se comporte no mundo de acordo com aquilo que faz sentido para você, para sua existência e que dê significado. E não porque o outro mandou, a TV mandou, o padre mandou, a Bíblia mandou, o pai mandou, a mãe mandou, a polícia mandou, seja lá quem mandou, né? Tenha autonomia e não sobre heteronomias, mas sim sobre autonomias. E mais do que tudo, para finalizar, o alienista ele não impõe a sua visão de mundo ao outro, né? Ele só mostra para o outro que há outras possibilidades de pensar. Então, olha, você pode até não gostar do comunismo, mas você já pensou em estudar o comunismo, o capitalismo, o socialismo, todos eles, né, o modo feudal, e aí depois de todos eles você pode, conhecendo muito bem e profundamente todos, você pode optar por eles. É importante que você conheça o comunismo para que você critique o comunismo, é importante que você conheça o capitalismo para que você critique o capitalismo, é importante que você conheça o socialismo para que você critique o socialismo, e só conhecendo os três você pode então tomar uma decisão autônoma de qual é o melhor de acordo com o que você interpretou daquilo e não o outro. É isso que o alienista te faria. Não te diria, o alienista não vai te dizer, olha, seja capitalista, ou seja consumista, ou seja comunista. Se ele te dizer, seja capitalista, ou seja comunista, ou seja socialista, seja lá o que for, no imperativo, ele é um alienante do tipo 1 e não um alienista. Diante dessas três ideias, o que você é? Então é isso que você deve fazer, responder num texto. Afinal de contas, você é alienado, alienante ou alienista? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois de responder esta tarefa do você alienado, alienante ou alienista, vocês vão poder finalmente ter acesso à avaliação final do curso. E antes da avaliação final do curso, tem um texto sobre o nazismo, Auschwitz, né? Para não esquecermos que o preconceito massa, e aí tem uma avaliação final, onde você tem que pensar sobre isso. Então, lembrem do nazismo. As pessoas que queimaram judeus nos fornos, que receberam as ordens e que seguiram os Hitler, as pessoas que toparam o nazismo e foram adeptos do nazismo, estavam alienadas. Muitas delas agiram sem pensar, ou seja, elas foram controladas pela vontade do outro. O Hitler, o alienista do tipo 1, né, manipulador, controlou uma série de pessoas para fazer suas vontades. Então, faça uma autorreflexão sobre você mesmo e sua prática na vida. Afinal de contas, você é alienado, alienante ou alienista? E por quê? É isso. Axé.